Vamos resolver essa questão de matemática do Enem 2021 que diz: um casal está planejando comprar um apartamento de 2 quartos num bairro de uma cidade e consultou a página de uma corretora de imóveis, encontrando 105 apartamentos de 2 quartos à venda no bairro desejado. Eles usaram um aplicativo da corretora para gerar a distribuição dos preços do conjunto de imóveis selecionados. O gráfico ilustra a distribuição de frequências dos preços de venda dos apartamentos dessa lista, em R$ 1.000, no qual as faixas de preços são dadas por... Veja aí que nós temos vários intervalos, e caso você não saiba fazer a leitura desse tipo de intervalo, eu vou te explicar agora. Vou pegar como exemplo esse primeiro. Veja que nós temos um colchete, digamos assim, ele está de costa para esse número 300, tá? Isso daí é o que a gente chama de intervalo aberto. Enquanto aqui no 400 nós temos um colchete normal, ele está, fechando ali esse intervalo. Veja, esse intervalo aberto aqui no 300 significa que esse número 300 não está incluso dentro desse intervalo. Então ele começa a partir do 301. E como a gente tem um intervalo fechado no 400, então esse intervalo ele vai de 301 até 400. Vamos pegar um outro intervalo aqui para que fixe isso de uma vez. Ó. A gente tem um intervalo aberto em 400, então significa que ele não está incluso, certo? Então esse intervalo começa a partir do 401 e a gente tem um intervalo fechado no 500. Então o 500 está incluso. Esse intervalo então vai de 401 até 500. É assim que funciona a leitura desse tipo de intervalo. Eu vou apagar aqui para que a gente continue com a leitura da questão. Então, a mesma corretora anunciou que cerca de 50% dos apartamentos de 2 quartos nesse bairro, publicados em sua página, têm preço de venda inferior a R$ 550 mil. No entanto, o casal achou que essa última informação não era compatível com o gráfico obtido. Nós temos aí então o gráfico onde nós temos histograma, com barras, e a pergunta da questão é: com base no gráfico obtido, o menor preço P em R$ 1.000, para o qual pelo menos 50% dos apartamentos apresenta preço inferior a P é... Veja só, qual que é a ideia dessa questão? Existe um determinado preço em que pelo menos 50%, ou seja, a metade dos apartamentos são inferior a ele, certo? Então, é o seguinte, nós temos aqui 105 apartamentos, a questão falou para a gente aqui no início, ó. Então, 50% disso é quanto? Como eu falei, a metade, só basta a gente dividir por 2. 105 dividido por 2 é igual a 52,5, certo? Que a gente pode até considerar que a gente está procurando aqui o apartamento na posição 53. Isso lembra até um pouquinho a mediana, Só que agora a gente está trabalhando com gráfico. É como se a gente distribuísse os preços do menor para o maior ou do maior para o menor, já que a mediana pode ser calculada assim, e a gente estivesse procurando onde que está o apartamento da posição 53, porque isso garantiria que pelo menos 50% tem um preço inferior a P. A gente está em busca desse preço. Então é o seguinte, vamos ver onde é que está esse apartamento 53. Ó. A gente vai fazer a leitura agora através do gráfico e para a gente contar o número de apartamentos, a gente vai contar, veja que aqui a gente tem o número de imóveis, é só ir no topozinho de cada barra, certo? Então, ó, entre 301 e 400 são 5 apartamentos, no próximo intervalo são 10, já faz 15, depois são 5, já faz 20, depois são 15, 35, mais 20 faz 55. Então, veja só, aqui a gente já pode parar. Por quê? Porque se aqui faz 55, significa que o apartamento de número 53 está dentro desse intervalo aqui. Vou até dar um destaque nessa barra, ó, entre 700 e entre o 800. Então, o preço que a gente está procurando é o limite superior dentro desse intervalo, certo? Porque isso vai garantir que pelo menos 50% dos apartamentos tenham um preço inferior a ele. Então, o limite superior dentro desse intervalo é o 800, que é esse intervalo aqui. Vou destacá-lo no texto também. Ó. É esse intervalo aqui. O intervalo aberto em 700 e o intervalo fechado em 800. Então, esse é o preço que nós estávamos procurando. Nós temos como resposta para essa questão a alternativa C.